Vamos falar agora sobre economia, algo que mexe no bolso, e aí a preocupação é grande. Mais da metade dos brasileiros ainda não tomou conhecimento da proposta do governo federal de aumentar o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa que foi divulgada agora pela manhã pela Genial Quest, Carol. De acordo com esse levantamento, Luciano, 58% dos entrevistados afirmam não ter ouvido falar sobre essa mudança. Apenas 39% disseram estar informados, enquanto 3% não souberam responder. Essa medida traz como justificativa central o reforço da arrecadação federal e o controle econômico e pode gerar efeitos negativos diretos sobre planejamento financeiro, acesso ao crédito e inclusive na competitividade das empresas, especialmente aquelas de menor porte. Mas para tentar entender um pouco mais do que está sendo discutido e quais os prejuízos para consumidores, para empresas, precisamos ouvir exatamente especialistas. E nós convidamos o Siloé Martins, que é consultor financeiro, está conosco agora. Siloé, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan News. Olá, Luciano. Olá, Caroline. Bom dia. Prazer conversar contigo, Siloé. Muito tem se comentado nos últimos dias, mas essa própria pesquisa que saiu hoje, Siloé, fala que a população não sabe nem o que é o tal do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, mas é algo que mexe muito no nosso dia a dia e que, se essas mudanças realmente forem aprovadas, pode mudar muita coisa ou não, Siloé? O IOF é um imposto que incide sobre toda a operação financeira, né, que as empresas costumam fazer, operação de capital de giro, empréstimos e câmbio e previdência. E sim, né, a medida que o governo está propondo, ele vai atingir diretamente o consumidor, porque com o aumento do custo de endividamento da empresa, esse custo vai ser repassado para o consumidor final. Siloé, a gente queria também abordar um pouco sobre esse impacto, né? Já que muitas pessoas nem sabem realmente dessa mudança, qual é o impacto que isso vai trazer nas empresas, especialmente nas pequenas e médias? Essa proposta do governo está colocando uma isonomia dos custos de captação de recursos entre as empresas e as pessoas físicas, né? Porém, essa isonomia proposta é sempre com a intenção de aumentar, uma intenção arrecadatória do governo. Então eles estão aumentando essa alíquota de IOF, que antes era no máximo de 1,80 ao ano, a gente está chegando agora a 3,95 para a tomada de crédito, né? E isso vai deixar ainda mais caro, principalmente no momento econômico que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos hoje com a Selic, a taxa básica de juros, no maior pico histórico dos últimos anos. Ademais, esse aumento do IOF vai tornar ainda toda a operação de crédito, toda a estrutura de operações financeiras da empresa mais onerosa, o que vai impactar em redução de margens ou repasse desses preços, desse acréscimo ao consumidor final. Ou seja, nas duas pontas, isso é algo que vai ser prejudicial, não só para as empresas, né, do Simples Nacional, empresas de grande e médio porte, mas principalmente para as pessoas que precisam ter crédito, não é isso, Siloé? Então, as pequenas empresas serão profundamente impactadas porque a realidade hoje do Brasil é uma realidade tomadora, né? Então, todo mundo tem lá a realidade bancária como uma fonte de poder ficar quite com suas obrigações. E isso, se tornando mais caro, é uma linha que vai pesar na estrutura financeira das empresas de maneira geral. Siloé, a gente queria falar também sobre a questão desse aumento. Pode levar às mais demissões ou fechamento desses negócios? Olha, todo impacto financeiro ele vai gerar repercussões na estrutura organizacional da empresa. Então, dentro dessa nova conjectura, é possível sim que exista, né, possa existir algum tipo de redução de cargos para poder se adequar às metas estabelecidas pela empresa. Então ninguém vai sair ileso, haverão consequências. Ô Siloé, qual a importância de um consultor financeiro não só para as empresas, mas para a pessoa física nesse momento em que se está estudando uma possibilidade de mudança no IOF, que é uma coisa que já está bem próximo aí, é algo que não vai acontecer a longo prazo, mas a qualquer momento o governo pode bater o martelo dessa mudança no IOF. Como é que o consultor financeiro ele trabalha nesse momento para auxiliar empresas, pessoas físicas? Queria que você passasse um pouco dessa experiência para o nosso ouvinte agora da rádio e também para quem está acompanhando pela internet, como é que funciona esse trabalho de vocês?
A questão do IOF, ela está muito incerta ainda, porque houve realmente uma repercussão negativa de maneira nacional muito proeminente, tá? Mas a natureza do IOF, ela é uma natureza regulamentatória, então a partir do momento que for aprovada, no dia seguinte vai estar valendo. Então, é um impacto quase que imediato no bolso de toda a sociedade. E o nosso papel enquanto consultores financeiros é poder definir as melhores estratégias com a empresa, seja a empresa PJ propriamente dito, ou seja com a pessoa física, para que a gente se atenha às estratégias traçadas e aos objetivos traçados. Então, o nosso papel é, conjuntamente com o cliente, seja empresa, seja pessoa física, definir as melhores estratégias diante do cenário que está sendo desenhado. E diante desse cenário, Siloé, o que é que as empresas ou até mesmo as pessoas podem fazer para tentar se proteger financeiramente ou até mesmo se preparar para essa mudança? Então, vamos lá, né? Existem alguns mecanismos dentro da legalidade que a gente consegue fugir um pouco dessa estrutura do IOF, né? Aplicação em previdência privada, principalmente o VGBL, apesar de que o VGBL acima de aporte de R$50 mil mês também foi taxado, mas ainda existe essa possibilidade. Existem os fundos multimercados também, que no primeiro momento foram taxados, mas depois foi voltado atrás, que eles ainda estão isentos dessa taxação do IOF. Mas, de maneira geral, é análise de cenários, simulações e tentar se adaptar à nova realidade. Ô Siloé, eu vou pegar aqui uma pergunta de um ouvinte que ele faz diretamente, obviamente como pessoa física. Ele faz o seguinte questionamento: esse é o momento ideal para fazer algum tipo de investimento, no caso de pessoa física? E ele faz uma pergunta bem direta. Se tivesse que escolher hoje um tipo de de investimento, já esperando nesse aumento aí do IOF, qual seria o mais ideal a título de hoje? Falando do IOF com essa possível mudança, hein, Siloé? É uma pergunta interessante, né? E veja que nós temos um segmento de investimento que se chama os fundos multimercados, que dentro da filosofia de investimento deles, eles podem ter aplicação no exterior. Hoje, esses fundos eles não são taxados pelo IOF, tá? Foi uma celeuma grande porque a intenção no primeiro momento era ser taxado, uma taxação de 5%, mas foi voltada atrás. Aliás, 3,95% e foi voltado atrás. Então, esses fundos são bons fundos, é uma boa opção para quem deseja fugir dessa taxação do IOF. Nós conversamos aqui na Jovem Pan News com o Siloé Martins, consultor financeiro, repercutindo essa provável decisão, anúncio à vista aí de aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Siloé, muito obrigado pela gentileza de conversar com os ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan News e lhe convidamos aqui para uma outra participação no futuro bem próximo. Muito obrigado, Siloé. Obrigado, Luciano. Obrigado, Caroline. Eu agradeço a oportunidade. Até a próxima.